Olá, Gil aqui. Interrompi a leitura da Guerra de Troia, que o livro não se chama Guerra de Troia, e o livro não vai tratar sobre a guerra completa, que durou 10 anos, o livro só retrata o último ano da guerra, penúltimo ano da guerra mais especificamente, né? Então, será suspensa a leitura, não por causa disso, as pessoas aqui do YouTube já sabem, né, a natureza profundíssima da minha pesquisa filosófica. Tem sempre uma paciência comigo tremenda. Foi muito difícil fazer os 21 dias com São Tomás de Aquino, eu particularmente achei bastante difícil descolar de que não são todos os dias, principalmente pra mulher, né? É uma merda, é bem difícil, então você fica achando que tem que fazer todo dia, só que, caralho, não tem, porra, energeticamente realmente consome muito, mas é de fato o que eu mais gosto de fazer na vida. Quer dizer, né, muitas coisas eu mais gosto de fazer na vida, por favor, né, vamos, né, ter um momento aqui de lucidez nessa manhã bonita de fevereiro, dia 12 ou 13, quebrou o computador a tela do jeito certinho que eu não vejo a data. Né? Então, se eu começasse a assumir uma postura que calendário 13 luas seria mais interessante para todos nós. Não pretendo fazer a bruxa mágica, não pretendo. Caralho, não fazer trocadilho agora com certas palavras é difícil, mas eu vou conseguir. Eu vou conseguir não fazer a rapariga espiritual, certo? Então vou buscar não torrar a paciência de ninguém aí com os 13 luas. Mas eu acho que assim, o mínimo seria legal, né, de ficar sabendo. Não vou fazer isso neste momento, porque tem a questão do São Tomás de Aquino, que é o que me trouxe aqui. Tô pensando em abrir de repente um outro canal no YouTube. Esse é o Gil, abrir o Giuliano, entendeu? Tipo assim, né? Mudar o assunto de papo pra cacete. Pra falar do calendário 13 luas, porque esse calendário nosso é alguma coisa que realmente não faz nenhum sentido pra mim. Então, assim, como eu gosto muito de trazer as questões de São Tomás de Aquino, eu vou deixar reservado aqui no YouTube esse espaço. E aí a questão que aparece é a questão hoje número 113. Eu tô lendo a questão aqui com vocês, não teve um estudo prévio. Quando a questão é muito densa, eu prefiro ligar a câmera primeiro. Quem tem essa experiência sabe que o panorama onírico, a caixa base de operação muda automaticamente, então eu não me dei ao trabalho de ler isso sozinha. A guarda dos homens cabe somente à ordem inferior de anjos, então a gente já viu que tem anjos que têm demônios. Fala de livre-arbítrio de anjo é bem mais fácil do que falar de livre-arbítrio de demônio, certo? Primeira coisa, qual a diferença entre um capeta, né, um demônio e um Exu? Um Exu é uma pessoa que viveu uma vida aqui e que ela ainda guarda a memória da vida completamente, tá? Um demônio, se pá, de repente, pode até ter sido alguém, mas a memória é um poder a ser exercido, a alma é individuada. Então, a alma apaga-se. O espírito não vai se apagar nunca, porque sine anima spirare non potest, certo? Então, enquanto você estiver respirando, o espírito imortal, com a sabedoria universal, tá aí, né, habitando seu veículo. Mas, assim como a figura, a iluminura que eu nunca mais encontrei, são dois peixes dissolvendo-se num lago e o espírito universal é apenas um peixe, a alma individuada é o outro. E anjo não tem livre-arbítrio, o anjo faz o bem e acabou. Na medida em que o anjo tenta raciocinar sobre o sistema a partir do qual, sob o qual ele vive, né? O anjo está submetido a um sistema divino, com leis divinas. Eu não criei essas regras, foi Deus.
o anjo cai imediatamente e vira um demônio. Eu acredito que deva existir essa segunda origem de demônio, né, como uma espécie de Exu, né, que é um trabalhador da luz através do sentir, que é a matéria mais delicada. A disciplina mais delicada que existe no nosso planeta. Então há uma hierarquia de anjos, né? O bem é que se fazer para uma velhinha terminar sua refeição é um bem bastante diferente em ordem de grandeza do bem necessário para se fazer a paz mundial, certo? Então há hierarquia de anjos, da mesma forma que há hierarquia de demônios. Eu jamais me atreveria a falar sobre isso com o Exu, né? Porque a experiência humana pode te mostrar alguma coisa que às vezes o que você queria dizer na hora era mais simples, né? Então, se a guarda dos homens cabe somente à ordem inferior dos anjos, sim, porque, né, com tanta paz mundial aí para acontecer, né, o anjo ficar ali tomando conta se tu limpou tua bunda é foda. Quanto ao terceiro, assim, é o artigo 3 da questão maior. A questão maior é sobre a guarda dos anjos bons. São 8 perguntas. Os homens são guardados por anjos? Pela terceira pergunta, tu já entendeu a resposta da primeira. Os homens são guardados por anjos, a cada homem é delegado um anjo da guarda. A guarda se refere somente à última ordem dos anjos. É conveniente que todo homem tenha um anjo da guarda. Quando o anjo começa a guardar o homem, ó, essa é boa. Aí, né, o mal com 5 mais 1, o anjo guarda sempre o homem, sofre pela perdição daquele a quem guardou. E o 8, entre os anjos existe rivalidade em razão da guarda? Outra boa pergunta. Muito mais interessante do que a Ilíada, eu concordo. Número 1, assim se procede, parece que não cabe somente a ordem inferior dos anjos, né, a guarda de cada homem. Com efeito, Crisóstomo explica a respeito da passagem do Evangelho de Mateus, aspas, os seus anjos do céu, etc., dizendo, entende-se, não de alguns anjos, mas dos mais eminentes. Logo, os anjos mais eminentes guardam os homens. 2. Além disso, o apóstolo, o Pedro, né, o Paulo, quer dizer, na carta aos Hebreus diz que os anjos são enviados a serviço em proveito daqueles que recebem a salvação como herança. Eu li o Nosso Lar, um livro que eu não queria ler, mas no final das contas o fato é que eu li em 3 dias o livro. É comum no mundo espiritual, era uma colônia portuguesa, o Nosso Lar é uma colônia portuguesa, né? Então pode ter, provavelmente tem esquema diferente, né? Assim a base, mas é normal, é comum um antecessor prestar serviço espiritual para que, quando o seu predecessor chegue, seja bem recebido. Isso é muito comum para o amor da sua vida também, né? No caso, tipo, seu homem, sua mulher, seu esposo, seu marido. Seu ente querido. Para amizade, não. Mas para cônjuge, sim. Além disso, o apóstolo na carta aos Hebreus diz que os anjos são enviados, a amizade se faz enquanto você está obrando. Então, isso não é diversão para amizade, né? Além disso, o apóstolo na carta aos Hebreus diz que os anjos são enviados a serviço em proveito daqueles que recebem a salvação como herança. Enviados a serviço em proveito desse pessoal. Assim, parece que a missão dos anjos diz respeito à guarda do homem. Ora, são 5 as ordens angélicas enviadas a serviço ao exterior, como acima foi dito. Logo, todos os anjos dessas ordens
são delegados à guarda dos homens. Então, nessa ordem de anjos, é assim: é para guardar o homem. Ademais, para guardar os homens, parece ser necessário afastar os demônios ao máximo, o que é próprio das potestades. O que é as potestades? São os demônios príncipes. O que é um demônio príncipe? É tipo assim, aquele demônio que é difícil você ignorar a sua presença. Eu sou filha da putinha nisso, eu consigo. Mas eu entendo perfeitamente que é difícil. Entendo o quanto é difícil e o motivo pelo qual é difícil, embora a vida pessoal da pessoa não me interesse nem um pouco. Mas sobre a guarda é meu material de estudo principal. Então, para guardar os homens, parece ser necessário afastar os demônios ao máximo, o que é próprio das potestades. Não vou dar exemplo de potestade, que eu não tô aqui para ficar, né, dando potestade para potestade. Como diz Gregório, e também realizar milagres, o que é próprio das virtudes. Portanto, né, isso aqui não é uma questão de ter humildade, então isso aqui é uma questão prática da vida. Potestade e virtude é uma questão prática. Observa-se. E qualquer um que esteja vivo compreende a diferença, certo? Portanto, essas duas ordens são delegadas também à guarda dos homens, e não somente a última. Em sentido contrário, o Salmo 91 foram esses os três argumentos. Em sentido contrário, o Salmo 91 atribui a guarda dos homens aos anjos, segundo Dionísio, da última ordem. Respondo, São Tomás. Acima foi dito que se entende a guarda dos homens de duas maneiras. Primeiro, como guarda particular, sendo que para a guarda de cada homem é delegado um anjo. Essa guarda cabe à última ordem dos anjos, a quem compete, segundo Gregório, anunciar as coisas menores. Se um anjo guardar uma coisa menor, para um homem ele pode virar um demônio, né? Verdade é essa. Anunciar as coisas menores, segundo Gregório. Ora, parece que a última coisa nas funções dos anjos é cuidar das coisas que dizem respeito à salvação de um homem só. Sim. Segundo, como guarda universal. Essa se multiplica segundo as diversas ordens, pois quanto mais universal é o enviado, mais elevado é. É assim que a guarda da multidão humana compete à ordem dos principados, ou mesmo aos arcanjos, chamados príncipes dos anjos. Daí que Miguel, a quem consideramos arcanjo, é chamado um dos príncipes. No livro de Daniel. Em seguida, vêm as virtudes, que têm a guarda de todas as naturezas corpóreas, e depois ainda as potestades que têm sobre os demônios. Sim. Demônio também contempla beleza, amores. Tem que entender isso. Demônio tá ali para destruir céus e terra, não. Aí destrói só uma coisa só. Se essa coisa vai te fazer falta, quem tem que saber é você. Finalmente, segundo para mim, a macapeta é fácil, né? Mas tem que ver isso aí. Finalmente, segundo Gregório, os principados têm a guarda dos bons espíritos. Muito bem. Quanto ao primeiro, portanto, volta aí para ver, não vou repetir sobre potestade de demônio. Quanto ao primeiro argumento, eu fiz 1, 2 e 3, certo? Deve-se dizer que se pode entender a palavra de Crisóstomo em referência aos anjos mais elevados dentro da última ordem. Pois, segundo Dionísio, em cada ordem há anjos primeiros, intermediários e últimos. Mas é provável que os anjos superiores sejam delegados para a guarda daqueles que são eleitos por Deus a um grau superior de glória. Quanto ao segundo, deve-se dizer que nem todos os anjos enviados têm a guarda particular de um único homem, mas algumas ordens têm uma guarda mais ou menos universal, como foi dito.
Quanto ao terceiro, deve-se dizer que, mesmo os anjos inferiores desempenham funções dos superiores. Mesmo os anjos inferiores desempenham funções dos superiores pelo fato de participarem em algo de seus dons como executores de seu poder. Assim mesmo, os anjos da última ordem podem afastar os demônios e fazer milagres. Então, sobre a guarda dos anjos e o livre-arbítrio, um anjo não vai influenciar no livre-arbítrio de um homem. Às vezes um homem é destinado a determinada função e não tem em volta, às vezes esse em volta é, né, não é como se delimitar um raio de ação planetário, mas assim, não tem um outro ser humano com a mesma bagagem de experiência que aquele ali para executar determinada tarefa, e então por isso os anjos eles vão influenciar no entorno o máximo que eles puderem, visando resguardar o livre-arbítrio do homem a ser guardado. Então, o homem a ser guardado, numa hierarquia de prioridades, ele pode ser submetido ao mal, mas não pode ser submetido à perda do seu livre-arbítrio. E isso é o mais importante. Se dependesse do anjo, a paz mundial estaria estabelecida, mas assim, vale a pena, mediante um homem com muita experiência, que consegue compreender a hierarquia das prioridades de exposição, até mesmo para que se faça um humor refinado, certo? E que seja confortável a estadia da alma, para que ela não desapareça e mantenha vivas suas aspirações, né? Que o ambiente seja energeticamente movimentado. Não é uma questão de melhor ou pior, é uma questão de observação da realidade. E nesse momento, ser amigo do rei não faz diferença. Ah, né? Eu sou mais um aqui. E só quero estar bem aqui, né? A questão do ambiente. Porque o anjo intelige, ele não raciocina. Anjo não raciocina. O anjo intelige a uma só vez todos os entes em um ambiente. Foi bom o estudo hoje, adorei.